Olá, pessoal. Boa noite. Bem-vindos a mais uma live da 5D Kids, da série Camomilas do Sono, com a nossa super parceira, consultora do sono, Camila Bueno, que já está entrando aí ao vivo para conversar com a gente. E hoje o tema dessa live é por que dormir cedo é importante. Nos dias atuais, né, é bem difícil a gente, às vezes, conseguir colocar as crianças para dormir cedo e conseguir também dormir cedo, né? E a Camila vai justamente explicar para a gente o porquê que é importante e por que a gente tem que tentar fazer um esforcinho um pouquinho maior para tentar adiantar nossos horários. Eu confesso, aqui já começo levantando a mão. Jogue a primeira pedra, quem consegue. Meus filhos dormem cedo. Mas eu confesso que, para mim, Aline, é bem difícil, né? E eu acho que, como toda mãe, né? Quando todo mundo dorme, que a gente consegue começar a correr e fazer as coisas loucamente. Nem me Então, eu fala. durmo muito tarde. E, ó, Santo Café, e lá vamos nós. A gente tem que fazer as recomendações pré-quarentena e pós-quarentena, né? Boa noite, todo mundo. Boa noite, Muito. Camila. Eu tô brincando já, porque às vezes a gente fala assim, todo mundo pensa, né? Não, olha a louca lá falando que tem que dormir cedo, o filho, a mãe, o pai, todo mundo. Eu acho também lindo, meus filhos dormem, gente. Mas assim, a gente, não sei vocês, né? Eu admiro, mas assim, eu acordo super cedo, eu sou da madrugada, eu acordo super cedo, mas eu vou dormir super tarde. Então, assim, na pandemia, principalmente, meus horários ficaram assim, super enxutos. Mas vamos lá, Camila, explica aí pra gente, para ver se estimula a gente vai dormir depois da live. Bem, primeiro a gente tem que alinhar expectativas, né? Eu acho uma coisa a gente falar do sono da criança, o que é importante para a criança, eu acho que pode ser estendido para nós adultos, deve ser estendido para nós adultos também. Mas outra coisa é a realidade que a gente se encontra hoje. A gente está num momento super atípico, que por mais que falar, mas já se passar, foram aí 7 meses, vocês não estão acostumados, a gente consegue se adaptar a muita coisa, né? Mas tem umas demandas de vida que a gente tinha que não conseguiu entrar na conta ainda não. Eu tô falando isso sendo bem sincera. Mas a gente tem que pensar aqui, olhar na medida do possível que a gente consegue adaptar, trazendo, claro, as expectativas reais, adaptar para a saúde dos nossos filhos e para a nossa saúde também. Eu tô com uma mão segurando o telefone para ele não cair, tá apoiado aqui. É, pronto, porque eu falo com a mão, eu não consigo ficar segurando o celular. Mas vamos lá. Quando a gente fala em dormir mais cedo, em horários para dormir, a gente tem que tentar entender qual é a rotina dessa família, quais são os horários dessa família, qual é o temperamento dessa família e como as coisas reverberam ali dentro. Então eu vou falar o que a teoria traz para a gente e eu peço gentilmente para quem estiver assistindo a gente trazer as suas dúvidas da sua realidade para a gente tentar aí acolher todo mundo, né? Porque eu não posso querer colocar todo mundo dentro de uma mesma caixinha. Mas o que que Cada é caso é uma... um jeito, né? Cada fase é um jeito, cada família é um jeito, e cada vivência neste momento que a gente está hoje é uma também, né? Uhum. Tem escolas que já voltaram algumas atividades presenciais, outras escolas não voltaram, tem gente que tem rede de apoio, tem gente que não tem rede de apoio. Você falou da gente, a gente vai terminar a live, tem muita coisa para fazer ainda, o nosso dia não terminou, né? O meu dia não terminou. Nossa, Camila, mas você trabalha com sono? Você não vai dormir? Eu tenho uma demanda de vida real, de mãe, de esposa, de profissional, que não encaixou, né? Hoje eu sou mãe, profissional, professora, tutora, gente, é tudo. Enfim, vamos lá. Quando a gente fala em dormir mais cedo, a gente tem que entender qual é o horário de sono e o tempo que essa criança precisa dormir durante a noite. Então, o que eu vou falar na live não se encaixa ao primeiro trimestre do bebê. Por quê? Porque, por mais que o bebê tenha que dormir de 16 a 18 horas nesse primeiro trimestre, dependendo da sua idade, ele vai dormindo isso durante o dia, muito picadinho. E ele ainda precisa de despertares noturnos, ele ainda precisa ter um horário de sono noturno, que pode ser um pouco mais tarde, o horário de dormir, justamente por esses muitos despertares e porque ele ainda, gente, não sabe que ele saiu do útero materno. E está se adaptando a esse meio extrauterino.
Então, mais próximo aí do terceiro, quarto mês de vida, a gente pode começar a pensar um pouquinho mais em organizar esse horário da criança, o que não quer dizer que a gente não possa tentar ir sentindo o ritmo do bebê para tentar estabelecer uma rotina com o passar do tempo. Mas o bebê recém-nascido não tem a rotina que a gente imagina que seja uma rotina. Ele tem a rotininha dele, que a gente pode falar isso de uma outra live só de primeiro trimestre. Mas, a partir do quarto, quinto, sexto mês de vida, principalmente depois do sexto mês de vida, as crianças já precisam dormir 11 horas por noite, preferencialmente com poucas interrupções. E quando a gente fala em dormir 11 horas por noite, pensando que a criança acorda por volta das 8 horas da manhã no dia seguinte, ela tem que dormir no máximo às 9 horas da noite anterior. Se a criança acorda por volta das 7 horas da manhã, todos os dias, na noite anterior ela tem que dormir no máximo 8 horas. Tá dando para entender? Não é ir para a cama às 8 horas da noite, é estar dormindo às 8 horas da noite, para contemplar essas 11 horas de sono noturno. Até que idade, Camila, a criança precisa dormir 11 horas de sono noturno? 3, 4 anos. Fácil, ela precisa dormir. Ela só vai mudar esse horário de dormir mais tarde, 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos de idade. Ele precisa de pelo menos 10 horas de sono noturno, de 10 para as 11 horas de sono noturno. Ele só vai reduzir essa quantidade, essa necessidade fisiológica de sono noturno quando chegar na adolescência. Que aí sim, fisiologicamente, o soninho dele vai ser um pouco mais tarde. E a gente sabe que os adolescentes não são matutinos, a grande maioria, né? Eles tendem a dormir até um pouco mais tarde. Isso não é porque são preguiçosos, aproveitaram a noite e ficaram baladando. Também pode ser por isso, mas tem ali, para aqueles que não fazem nada disso, que vão dormir, tem um horário mais regrado, a família tem um controle um pouco maior dessas coisas, eles precisam sim, faz parte do desenvolvimento neurológico deles. Eles deixam de ser tão matutinos, de despertar tão cedo, para despertar um pouco mais tarde. Então, por que é tão importante pensando em necessidade de horas noturnas? Porque o bebê realmente precisa, os nossos filhos precisam ter essa quantidade de horas, contemplar essa quantidade de horas para poder o organismo assimilar as atividades que ele aprendeu durante o dia, para o sistema imunológico poder fazer toda a sua reparação celular, enfrentar toda a quantidade de vírus e bactérias e micro-organismos todos que a gente entra em contato durante o dia. Durante a noite, nosso sistema imunológico realmente trabalha. Para as crianças poderem, durante o sono noturno, produzir o GH, que é o hormônio de crescimento. Então, essas quantidades de horas de sono noturno são de extrema importância para a gente respeitar. Aí você fala, mas meu filho acorda todos os dias às 10 horas da manhã. Então ele pode dormir às 11 horas da noite. Então, aí tem uma outra questão. Tem dois pilares, fatores que controlam o nosso sono. Uma delas é a pressão de sono, que a gente sempre fala. Tá cansado, tem que dormir. Se não dorme do horário de cansado, a pressão de sono vai enchendo a bexiguinha até que pode estourar. E aí dificulta dormir por uma questão de balanço hormonal. Quanto mais cansado a gente está, mais difícil de dormir. Porque o nosso organismo está tão repleto do hormônio da vigília, da excitação, do estresse, porque ele entendeu que no momento de sono ele não pôde descansar, então o nosso organismo produziu mais desse hormônio para nos manter em alerta e em vigília, que na hora de dormir nós não conseguimos metabolizar e retirar essa quantidade de hormônio do nosso organismo. Quando a gente quer descansar e a gente não descansa, o nosso organismo entra num processo de luta ou fuga. O que ele entende? Alguma coisa vai acontecer que eu não posso descansar. Então tem que estar preparado para lutar ou para fugir. Para isso, eu tenho que ter hormônios que me deixem em vigília, que me deixam acordado, que me deixem excitado. Por isso também que crianças, quando passam do horário de dormir, elas ficam excitadas, elas querem brincar mais, ou elas ficam nervosas, porque entende o hormônio da excitação, da vigília, do estresse. Cada criança vai reagir a esse hormônio de uma forma. Então, o pilar da pressão de sono nos diz isso. A gente tem uma pressão de sono adequada para poder dormir, mas não pode ser elevada, que nos impeça de dormir, que impeça que o hormônio do sono nos envolva e nos leve
para dormir no momento adequado. Então, esse é um pilar. O outro pilar é o ritmo circadiano. O ritmo circadiano é aquele que é controlado pelo nascer e pôr do sol. O nosso organismo é muito ligado ao ritmo circadiano. Então, quando está prestes a amanhecer, a quantidade de hormônio de sono no nosso organismo começa a reduzir e o hormônio da vigília começa a aumentar no nosso organismo, porque está chegando a hora de acordar. Então, se entra um pouquinho de luz no ambiente, por mais que estejamos de olhos fechados e dormindo, o nosso organismo começa a captar isso no ambiente, dizendo: ah, está na hora de levantar, está na hora de produzir, está na hora de viver. O sol está aí para a gente viver, o dia está para a gente viver. E quando começa a anoitecer, o hormônio da vigília reduz, teoricamente, se a gente assim o permitir, reduz a concentração do nosso organismo e o hormônio de sono começa a aumentar a sua concentração. Sendo que ele chega no seu ponto máximo de produção e se mantém no máximo, uma hora depois, não é que chega no máximo, ele começa a aumentar bem a produção, uma hora depois, e nós já estamos com tudo apagado, relaxados e praticamente dormindo. Então, pensando no ritmo circadiano, no dia lá fora, quando o sol se põe por volta das 6 horas da tarde, uma hora depois, é normalmente um horário bom para a gente descansar, porque o nosso organismo, em contato com esse ambiente externo, com esses estímulos externos de chegou a noite, e aí quando chega a noite a gente tem que fazer isso aqui, ó. Peraí. Ó, chegou a noite, a gente tem que começar a fazer isso aqui, ó. Né? Para o nosso organismo entender que está chegando a noite. Porque senão, gente, eu cansado, você cansada, vocês que estão assistindo a live agora cansado, às 9h10 da noite, 9h15 da noite, por mais que sejam cansados, mas a quantidade de iluminação, de luzes artificiais, o seu organismo está se mantendo mais tempo acordado. Não é verdade? Você está cansado, mas você está demonstrando sinal de sono? Coçando o olho, bocejando, pegando o seu objeto de apego, seu travesseiro, seu pijama. Você está fazendo isso agora? Você não está, porque seu organismo está produzindo o hormônio da vigília e está impedindo que o hormônio de sono seja produzido. Então, pensando em tudo isso, um horário adequado para as nossas crianças dormirem é respeitando esses dois pilares, o ritmo circadiano e a pressão de sono, que elas vão caminhar juntas. E os nossos filhos, vale lembrar, eles são muito ligados à natureza, ao natural. Eles estão chegando nesse mundo louco, maluco, alucinado que a gente vive agora. Ah, mas já tem 3 anos. Tudo bem, ele está chegando agora, ele está vivenciando, experienciando tudo isso. Ele ainda está muito relacionado ao ritmo natural das coisas. E que assim permaneça por muito tempo, porque isso é o mais saudável para o organismo dele. Tô lembrando de uma coisa que, assim, eu acho que depois é legal, assim, você falou vários pontos que eu gostaria de destacar para a gente Vamos lá. frisar, porque às vezes ele fica. Mas uma história, né, minha pessoal, e que eu acho que talvez muitos de todos nós tenhamos vivenciado de uma forma ou de outra. A gente gosta muito aqui em casa de contato com a natureza, né? Então, sempre que possível, a gente vai para uma chácara que minha mãe tem, ou a gente vai para algum lugar, tipo um hotel fazenda, e alguma coisa do tipo. E normalmente nesses locais, né, quando anoitece, o ritmo cai totalmente, né? As coisas já começam a se acalmar e como as crianças dormem com uma facilidade incrível. E porque a gente acaba respeitando o ritmo do dia, né? De brincar, de estar, de aproveitar. E eles acordam cedo, e já chegam, muitos já acordam despertos, cheios de energia para brincar e para vivenciar o dia com aquela vontade, né? Então, e às vezes no dia a dia, no apartamento, na casa, onde quer que a gente more, a gente acaba entrando num ritmo tão alucinado, às vezes, também com aparelho eletrônico, com muita luz, e com o dia a dia, que muitas das vezes atropela a gente, e simplesmente Verdade. A gente vai deixando, né? Ai, meu filho não quer dormir agora. Aí, em vez de ser mais fácil ele dormir, porque às vezes algumas mães já me perguntaram isso. Aline, mas tá,
entre 8 horas, mais ou menos, né? Ah, qual o horário que seus filhos dormem? Meus filhos dormiam um pouco mais tarde, agora eu estou tentando antecipar. E algumas perguntam assim, mas como é que você consegue? Quanto mais cedo a gente coloca as crianças na cama, por incrível que pareça, mais fácil elas dormem, né? Por causa Às dessa vezes, pressão hormonal. quando a gente deixa, na verdade, eles e a gente vai e fala assim, não, não, meu filho tá comigo, não dorme cedo. É porque ele acaba, que nem você fala, sempre da bolinha, né? Ele acaba ficando tão excitado, né, que ele perde o time e aí o corpo fica lutando para dormir e aquilo vira uma luta contínua. Então, às vezes, a gente, entre aspas, né, perde um tempinho de tempo para fazer a criança dormir mais cedo, a gente acaba também ganhando, porque a gente sabe que muitos pais acabam produzindo mais à noite, principalmente nesse momento que a gente está vivenciando, de ter, então eu acho que um fator é importante, né? Da gente ter um tempinho para a gente trabalhar, para a gente como casal, quem é casado, ou quem não é casado, para ter um momento de Justamente. autocuidado, né? O que for. Um momento de trabalho, cada um usa o seu tempo da forma que acha que seja melhor, Que é né? possível, né? Que é Que possível é dentro da sua possível dentro realidade. que acho que é melhor, não necessariamente, né? Porque a maioria das vezes eu fico trabalhando, não que eu não goste, eu amo trabalhar, mas eu gostaria de estar relaxando ou fazendo outra coisa. Mas há alguns pontos que você falou que eu acho muito importante, né, Camila? Você falou da importância de dormir mais cedo por causa da produção de melatonina. Você Sim. falou também da importância de dormir mais cedo por causa do crescimento e desenvolvimento, né? A liberação, você falou aí Do do, GH, do hormônio de do crescimento, GH, do sistema né? imunológico. Você falou do sistema imunológico, então a gente vai enumerando aí vários fatores, né? Eu falei aqui que as crianças, quando dormem mais cedo, elas também dormem de uma forma mais rápida e tranquila, que foi justamente o que você falou em relação à pressão de sono. As crianças, elas têm um maior poder no dia seguinte também, né, de acordar mais concentradas, mais felizes, né? E vamos dizer assim, crianças que dormem melhor são crianças mais felizes. Eu acho que não só as crianças, né? Os Pessoas que pais dormem também. bem, né? São mais felizes. Quando a gente dorme pouco, a gente fica extremamente estressado, agitado. Isso é uma coisa que vale para a gente, vale para as crianças, vale para o mundo, né? Então, Sim, assim, as sim. crianças ficam Privação do muito mais sono. tranquilas, ficam mais fáceis da gente lidar. O que mais? A Cleide, a Celeida botou aqui. Realmente, dormir no escurinho é muito bom também para os adultos. É maravilhoso, né? Se É você abaixa a luz. fundamental. É fundamental. Vou até pegar um gancho, pegar dois ganchos. Vou pegar primeiro o seu gancho quando você falou de contato com a natureza. É importante a gente pensar no dia bem vivido. Desculpa. O que é o contato com a natureza, né? Ela produz, ela estimula a gente em todos os nossos sentidos. As texturas são diferentes na natureza, cada folha tem uma textura, cada graveto é de um jeito, cada flor tem um aroma, cada bichinho estimula a gente de um jeito, a aranha estimula a gente de um jeito, o beija-flor estimula de outro, o cachorrinho, o gatinho, a formiga, tudo estimula a gente de formas diferentes. Isso incentiva a criança e estimula a criança e traz para a criança um aprendizado tamanho que ela necessita no final do dia de ter um sono mais cedo, porque a cabecinha dela teve tamanho aprendizado e ela precisa absorver esse aprendizado durante o dia. Então, quando a gente vai para uma praça, você mora no litoral, você tem o mar, você tem o calçadão, você tem a areia da praia, você tem os aromas diferentes de cada região da sua cidade, que isso é encantador. Eu moro em São Paulo, então a areia e o mar eu não tenho presente, mas eu tenho praça. A gente tem praças em São Paulo. A gente tem um jardim da casa, a gente tem um vaso dentro da nossa casa. Eu não tenho acesso a essas coisas, eu tenho um vaso. Que eu coloque o contato da natureza do meu filho neste momento, onde eu consigo colocar. Camila mora num apartamento minúsculo. Como é que eu vou ter planta ali dentro? Sabe vasinho de tempero? Vasinho de tempero serve para qualquer idade. Para os menorzinhos que estão na fase da degustação, da experimentação, onde tudo leva para a boca, onde tudo quer tocar, hortelã, salsinha, cebolinha, crim, tudo isso é sensacional.
contato com a natureza e com o natural, que vai fazer muito bem para eles. Mas se você puder tirá-los de casa e levá-los para uma pracinha, pensa a experiência que eles vão ter numa pracinha. É a areia da praça, é a folhinha que caiu no chão, é o graveto, a formiguinha, a borboleta, os bichinhos que estão indo em volta. Isso independente da idade. Se for com 6 meses ou se for com 6 anos, eles vão encontrar experimentação, experiências diferentes, vão ser estimulados de formas diferentes e o contato da natureza vai trazer para eles um aprendizado tamanho que, sem contar que o nosso corpo precisa, né? Pisar na areia, pisar na terra, pisar na grama, encostar, rasgar a folhinha. Ai, coitada da planta. Pega a folhinha do chão, rasga a folhinha pro seu filho. Deixa ele pegar, pega folhinhas diferentes, tamanhos diferentes, texturas diferentes, leva para casa. Brinca com ele de rabiscar o giz de cera por cima da folha para ver a imagem que forma. Olha quantas coisas diferentes a natureza pode te proporcionar. Isso é importantíssimo para a criança. Então, quando a gente fala, mas o assunto é experiência sensorial ou é o horário de dormir? O horário de dormir está intimamente relacionado às experiências que seu filho teve durante o dia. Porque se ele não conseguiu preencher os recipientes, as malinhas que ele precisa, do sensorial, da conexão, da alimentação, da exploração motora, da exploração verbal, de tudo que ele precisa, e cada criança tem um tamanho diferente desse recipiente e um ralo de tamanho diferente desse recipiente, e a gente tem que entender isso de cada uma das nossas crianças, vai chegar no final do dia, vai estar faltando coisa. E aí vai ser difícil dele se entregar a esse momento do sono. Ele vai ficar buscando isso, talvez tenha mais despertares no meio da noite também. Então tudo isso é muito importante a gente dizer. Nos dias atuais, onde mãe tem que trabalhar em casa, pai tem que trabalhar em casa, a criança tem que ficar na escola, na tela, tendo aula online, da criança pequena a gente precisa ficar do lado, tutoriando essa aula. A tela virou a nossa extensão, a nossa rede de apoio. E a tela não fornece aos nossos filhos essas experiências que ele precisa ter durante o dia. Então, uma sugestão que eu te dou, até para ajudar no horário de dormir, é além da higiene do sono, no horário adequado para o descanso deles, que isso é muito importante também. Se a gente fala que a criança precisa dormir 7, 8 horas da noite, não adianta ele dormir com a televisão ligada, né? Ele não vai conseguir dormir. Então, a higiene do sono é muito bacana. E a gente já fez uma live sobre experiência sobre higiene do sono, tem vídeos. Eu ia falar, quem tiver dúvida, tem vídeo, tem live, tem tanto texto aqui no no blog. GTV quanto no YouTube, texto no blog falando sobre o assunto, gente. Então, leiam, que é muito se informem, tem bastante importante, coisa. né? Então a gente fala do horário de dormir, mas a gente tem que entender na preparação desse horário para dormir. A gente estava pensando muito mais numa questão fisiológica do horário de dormir. Mas tem a preparação do corpo, a entrega do corpo. Para o bebê poder dormir, independente do horário e da idade, ele tem que estar tranquilo, seguro e relaxado. Né? Então, o seguro vem da segurança do local físico de dormir, um berço seguro, uma cama segura, mas vem também da segurança que ele sente em se despedir da vigília e se entregar ao sono. Então, essa segurança é mais importante. E a segurança vai vir da forma como você coloca o seu filho para dormir, como ele vivenciou o dia. A tranquilidade vem da higiene do sono. O relaxamento vem da higiene do sono, tirar todos os fatores estimulantes. E a tranquilidade é aquele ambiente tranquilo, ambiente sereno, que permita que ele realmente se entregue. Porque dormir é uma delícia, gente. Dormir não tem que brigar para dormir. O ambiente da brincadeira é bacana, mas você vai poder brincar amanhã. Você vai poder vivenciar isso no dia seguinte. A noite é para dormir. A noite é para se entregar ao sono. É para vivenciar os sonhos, né? Não é pra gente ficar acordado, brigando com o sono. Mas isso é uma coisa que a gente tem que ensinar para os nossos filhos, que dormir é gostoso, que dormir é prazeroso, que dormir é seguro. Então a gente tem que pensar em tudo isso. E como que isso vai acontecer? Com um dia bem vivido, com todas essas experiências, experimentações e vivências que ele vai ter durante o dia. Se os recipientes deles todos estiverem completos, ele vai se entregar ao sono com tranquilidade, porque ele vai estar se sentindo completo, inteiro. Deu para entender? Mais ou menos? Ou eu viajei Sim. muito no que eu falei? Não, perfeito. Que as experiências são fundamentais, né? Se um dia bem vivido vai trazer uma noite também, e essa noite conseguindo, na verdade,
aí a criança assimilar melhor os conceitos, né? E conseguir se concentrar melhor também no dia seguinte. Camila, a gente começando aí se encaminhar aí para os nossos minutos finais, né? A gente já está com quase meia hora. E aí a gente, justamente, eu gosto sempre de falar assim, qual é a sua dica de ouro para como é que eu faço, por exemplo, uma mãe que o filho está indo dormir todo dia às 10, 11 horas da noite, não consigo fazer meu filho dormir cedo. Qual a dica de ouro aí que você dá para essa mãe para conseguir fazer com que o filho durma mais cedo? E um fator que seja assim, se eu tivesse que escolher o ponto mais importante para tentar mostrar para você por que dormir cedo é importante, seria esse fator. Então vamos lá. Por que dormir cedo é importante? Porque você tem que favorecer o mínimo de horas necessárias para o seu filho descansar. A média da idade que a gente costuma falar de primeira infância é de 10 a 11 horas, na maioria das idades. Quanto mais novinho, antes dos 4 meses, essa hora é um pouco menor. O bebê recém-nascido, por exemplo, tem que dormir 8 horas à noite. Mas a gente combinou lá no início da live que não ia falar do primeiro trimestre. A gente ia falar depois disso. Então, o seu filho tem que dormir pelo menos 11, entre 10 e 11. O mínimo é 10 horas. Mas tenta ofertar para ele 11 horas de sono ininterruptos. Então, acho que só pensando nisso, para o desenvolvimento dele, para a memória, para o sistema imunológico, para a produção de hormônios de crescimento, por todas as funções do sono, que não é só descansar, e descansar já é bastante coisa para o sono. Tem muitas outras funções do sono. Então, isso, eu acho que é por isso que você tem que se convencer que seu filho tem que dormir mais cedo. E como fazer o seu filho dormir mais cedo se hoje é uma criança de 5 anos que vai dormir às 10 horas da noite? Vou colocar amanhã ali para dormir às 7? Não vai rolar, meu. Então começa amanhã, reduz meia hora. Tá difícil meia hora? Vamos pensar em 20 minutos? Vamos de 20 em 20. Amanhã você vai colocar ele na cama de tal forma que ele esteja dormindo às 9h40 da noite. Faz 3 dias assim. Deu certo? Depois de 3 dias, lá no D4, você vai colocar ele para dormir, para que ele já esteja dormindo às 9h20 da noite. Espera mais 3 dias. D4, D5, D4, D5, D6. No D7, tá entendendo esse D7? No 7º dia que você começou a redução do horário de dormir, você faz a sua rotina com higiene do sono, com tudo isso, para que ele já esteja dormindo às 9 horas da noite. E aí você vai trazendo esse horário a cada 3 dias, ou a cada 4, 5 dias, você vai sentir o seu filho. Se estiver caminhando bem, você pode ir a cada 3 dias, não se faz a cada 4, 5 dias. Não tem problema. Mas você vai antecipando o horário de dormir do seu filho gradativamente, de tempos em tempos, até que ele chegue num horário bom de dormir. Mas para isso acontecer, tem que rolar higiene do sono, tem que rolar segurança, tem que rolar atividades bacanas durante o dia próprias para a idade. E você tem que estar ao lado dele neste momento de transição, passando muita segurança e dando bordas para o teu filho. Filho, está na hora de dormir. É bom para você, eu estou aqui com você. Sem essa de, vai dormir, filhão, fecha a porta e fala, amanhã a gente se fala. Isso não funciona. Esteja com ele nesse processo. Mostre para ele que é bom. Mostre para ele que é legal. Crianças com 2, 3 anos, você acha que não entende a importância? Fala com ele de forma firme, gentil e amorosa. Ele vai entender. Seja consistente no que você fala e no que você faz. Consistência é muito importante. Por isso que eu falei para repetir a cada 3 a 5 dias. Consistência. Firmeza e gentileza. Muita amorosidade. Esteja próxima do seu filho. Se conecte com o seu filho. É um momento de transição para todo mundo. Mas vai dar certo. E se você tiver dúvida, dificuldade, pode contar com a gente, que vai ser um prazerzão poder ajudar você. Sim, né, Camila, sempre. Gente, olha só, todas as dúvidas, a gente sempre fala que a Camila toda quarta-feira aqui com a gente. Se você tiver ainda mais alguma dúvida, manda, que é um prazer a gente responder. Ou se não, se você quiser, eu queria saber como é que faz uma consulta com a Camila, manda pra gente também, que a gente encaminha para
para Camila. A Camila atende principalmente online. E um fato, né? A gente tem que ser bem gradual e entender isso. E aí eu vou, até para a gente conseguir já ir fechando, fazer meus relatos de experiências, né? Aqui em casa, por exemplo, eles dormem super cedo e eles sabem que muitas das vezes eu fico madrugada dentro trabalhando. E várias vezes meus filhos já me perguntaram assim, mãe, mas por que que eu vou dormir cedo se você não dorme cedo? Aí eu falei assim, dormir, eu gostaria de dormir cedo também, né? Mas nem sempre a mamãe consegue, né? E aí eu brinco que quando eu vou, e eles sabem que se eu deitar realmente eu durmo, que muitas das vezes se eu for deitar, botar eles para dormir, eu deito na cama também com eles. E aí meu marido fala assim, não deita, fica sentada para você não dormir. Eu falei, não aguento. E aí Às eu vezes eu ponho brinco, né, que despertador depois também. que eu leio, eu já dormia. Eu, antes de terminar, eu sou que nem meu livro, meu filho mais velho. Estou quase fechando o livro, onde na metade da história eu já tô dormindo. Posso fazer um Mas parênteses cada dessa um é de sua um jeitinho. observação? Você falou, no final do livro eu já estou dormindo. Olha como é importante o ritual do sono e a consistência. O seu organismo já entendeu, no ritual do sono, que o livro está encerrando aquele ritual. O seu corpo já está tão relaxado com todo o ambiente que ele se entrega, ele se permite entregar. Olha que relato, sem você perceber, você deu um relato incrível da, da funcionalidade, né, do ritual de sono, que é isso. Porque você faz todo dia a mesma coisa, as crianças esperam por esse momento, que é um momento super gostoso de conexão, né, de carinho, de cuidado, de Sim. afeto. Não é verdade? E o organismo deles também já está esperando esse encerramento, né? É muito bacana isso. Eu não vou mentir para você que hoje eu fui botar as crianças para dormir e eu já botei despertador ali, porque eu sabia que eu ia Você acabar não vai junto, né? adormecendo. Que eu li a Não história, vai gente, eu junto. acabo de rezar, às vezes eu não sei nem se eu falei amém no final da oração, porque eu tô super cansada, e as crianças estão dormindo mesmo. E o meu filho também pergunta, eu falei, filho, hoje a gente não pode atrasar o nosso sono, porque a mamãe tem reunião à noite. E ele já falou pra mim também, mamãe, tela depois do jantar, eles jantam 5:30 da tarde. Telas depois do jantar, Helena, não. só na reunião, né? É, filho, telas depois do jantar, só na reunião. Então não tem TV depois do jantar, não tem nada depois do jantar. Telas depois do jantar é só na reunião. Ele falou pra mim, mamãe, hoje você vai ter reunião no computador? Levou, filho. Ah, então mamãe, a gente tem que dormir, né, mamãe? Tem que dormir, né? Porque eu ia estar aqui na reunião. Então é Aham. isso, eles já sabem, né? Faz parte. Não, e isso é um outro fator, né? Por que que é importante as crianças dormirem? É lógico para a gente também, mas aí a gente acaba também tendo mais tempo para, que nem eu falei, né? O momento que cada um utiliza aí da, Sim, da forma que sim. acha devido. E aí eu já ouvi também de pais assim, ah, mas se meu filho dormir cedo, ele vai acordar cedo e eu não dou conta. Não, às vezes Que é não. acordar Você tem que cedo, ver. né? Que é acordar cedo? Depende da sua rotina. Acordar às 7 horas da manhã para uma criança, Não, para um bebê inclusive, e para uma quando eu criança não é antecipo. cedo. Né? Se você pensar, acordar às 7 horas da manhã, acordar às 6:30 da manhã para uma criança, lembra que é tão relacionada ao ritmo circadiano, ao ciclo circadiano, não é cedo. Já amanheceu. É importante para ela. Faz parte do organismo dela. Né? Então, é que a gente quer dormir mais tarde. A gente fala, caramba, filhão, segunda-feira é feriado. Por que você acordou às 6:30, como todo dia? Porque todo dia para ele é horário de acordar às 6:30. Né? A gente que quer que ele Mas isso é acorde muito mais tarde. relativo, sabia? Porque assim, os meus filhos acordam super cedo, mas normalmente eu falo, eles sabem a rotina daqui de casa, né? E aí eu falo para eles assim, olha, volta para dormir mais um pouquinho, que ainda dá para dormir mais um pouquinho. Eles Aí, deitam e eles dormem. dormem novamente, né? Ótimo. E aí acordam um pouquinho mais tarde, lógico, É. Aqui né? em casa não, eles acordam e já vão para a sala, tem os brinquedinhos, eles acordam, vão lá e eu falo, filho, eu preciso de mais um pouquinho para dormir. Eles vão para a sala e ficam brincando. Lego é uma bênção nesse momento. Santo Léo. Tanto É, mas é ótimo mesmo, né? Santo Lego, Santa Pista de Hot Wheels. Opa! É,
Camila, muito, muito obrigada por mais essa live, por mais esse bate-papo. Sempre é um grande prazer aí essa troca de conhecimento, essa troca de informações que eu acho que é relevante para todo mundo. E nos vemos na próxima quarta-feira, né? Uma boa noite de sono para todo mundo e um super beijo. Beijo, obrigada, Nina. Sempre um Beijo, prazer estar aqui Camila, com vocês, obrigada. viu? Muito grata, amiga, por estar aqui com você. Agradeço. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Ó, quem não conseguiu ver até o final ou não perder em algum momento, vai estar salvo no YouTube. Se inscreva no nosso canal e no IGTV. Isso. Ah, e no Telegram. E no No Telegram. Telegram, não esquece. Telegram, tamo lá. Tchau, gente. Beijo, tchau, tchau.